Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Vamos corrigir então aqui as nossas questões, né? Nossa lista de questões aqui de quantificadores e vamos aqui bisurar ainda mais em relação a essa matéria que a ESA já cobrou aí umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, né? Eu acho que umas 3 vezes. Então é bom que a gente realmente fique bisurado nessa parte, nesse conteúdo, ok? Então vamos aqui à primeira questão, sobre aquela parte que eu comentei com vocês aqui na aula teórica, né? Que, por exemplo, a EFON é uma banca realmente bem bisurada em relação a essa parte de inglês. E aí você percebe essa diferença que ele cobrou justamente em cima dessa diferença de little, a little, few e a few. O que eu particularmente não acredito que a ESA vai trazer dessa forma, mas é bom que a gente também fique bisurado nisso, né? Vai que, de repente, a ESA pretende, né, cobrar nessa forma aqui, que é uma forma mais bisurada, né, mais delicada aqui para fazer a análise, ok? Mas você lembra da aula teórica que eu falei que você vai bisurar em relação à própria palavra, né? Então, a little é um pouco maior que little em relação à quantidade e feel, ou a feel é um pouco maior ao feel, né? Então, você vê que a feel tem um elemento a mais, né? O artigo indefinido ali. Então, isso torna ali a quantidade um pouquinho maior, sendo que as duas, né, mostram, informam ali, expressam pouca quantidade, né? Então, beleza, vamos agora observar como que a gente pode fazer essa questão. Ele fala aí, ó, choose the option which completes the sentence below correctly. Então, qual a opção aí que completa as frases abaixo corretamente? Aí a primeira frase você tem it is use trying to change her mind. Então aqui está falando em relação a ser pouco útil, né? Útil, tentar mudar a mente dela ou fazer com que ela mude de ideia, ok? Ou seja, aqui informando que a determinada pessoa já tem uma ideia bem definida. Então vai ser pouco útil você conseguir convencer, né? Aí nesse caso, você vai ter o uso do little sendo um esforço praticamente irrelevante. Depois você vai ter aqui o slowly. Slowly significa lentamente. Slowly, children began coming to school. Então, lentamente, com esse sentido, inclusive, de gradativamente, né? Porque ele vai falar que as crianças começaram a ir para a escola, chegar na escola ali, né? Então, você tem aqui a quantidade considerável, ok? Então, aqui o próprio a feel. Por quê? Porque essa frase aqui já é uma frase mais otimista, ao contrário da primeira que a gente viu aqui. Você, no caso, mudar a mente de alguém, mudar a opinião de uma pessoa é uma tarefa muito difícil. Agora, lentamente as crianças estão chegando na escola, já é uma narrativa bem otimista. Já a 3 você vai ter, ó, unfortunately, que é infelizmente. Ó, infelizmente já traz o quê? Algo realmente bem negativo, porque he had friends. Então tem o quê? Poucos amigos, pouquíssimos, né? E aí, entre também, ó, você vai perceber aqui, já elimina pelo seguinte fato. Friends, ó, amigos. Você tem aqui, então, substantivo contável. Então, deve ser usado feel. Little é para substantivo incontável. Aqui ficou algo mais nítido, né? Você conseguiria eliminar aqui letra B e letra D, por exemplo. Ficaria mais adequado, mais assim, duas que você realmente conseguiria eliminar sem sombra de dúvidas. E a frase de número 4, você tem
Could you possibly give me help? Então a pessoa quer o quê? Quer um pouco de ajuda. Essa ajuda que a pessoa deseja tem que ser aquela ajuda que a satisfaça, uma ajuda o quê? Necessária para resolver o problema dela. Então por isso que você vai ter o uso aqui do a little. E por que também vai usar o a little e não o a few? Porque help, ó, ajuda, dá naquela parte do substantivo incontável, né? Ou seja, a quantidade de ajuda, né, que a pessoa vai ter vai ser determinada por meio de medida, né? Ou até mesmo, né, a gente vai ter a ideia que não é aquela coisa precisa, né? Vai depender, por exemplo, a gente não sabe, né, o tempo que será necessário para a pessoa ser ajudada. Então é uma coisa de fato bem abstrata, por isso que não tem como definir ela como contável, né? E sim como incontável, ok? Pode dizer aí, dúvida? Essa dois novamente. Slowly, né? Slowly significa ó, lentamente, né? Lentamente. A few children, ó, poucas crianças, began coming, começaram a chegar na escola. Como se fosse assim, ó, pouco a pouco as crianças foram chegando na escola, né? E aí, uma forma de você também, caso você fique na dúvida em relação a essa diferença, por exemplo, de fio e a fio, é só você também bisurar na parte da polaridade. Por exemplo, na frase de número 2, ela vem uma narrativa otimista, né? Ó, slowly, lentamente, pouco a pouco, as crianças estão chegando na escola. Agora, já a 3, você já observa o quê? Uma narrativa negativa. Até tem um marcador ali, né? Infelizmente. Na frase de número 1 também, né? Vai falar que é pouco, né? Pouquíssimo útil tentar mudar a mente dela. Por quê? Por conta dessa interpretação que eu te falei, né? Você mudar a opinião de alguém não é uma tarefa fácil que você simplesmente vai falar alguma coisa, a pessoa vai aceitar, ok? Mas é o que eu falei, ó. Essa questão, por exemplo, é uma questãozinha da EFON, mas é só para a gente bisurar em relação à diferença de um para o outro. Em relação, por exemplo, do a little para little, a few e few. Mas até para, de repente, assim, uma leitura de texto mesmo, observando esses elementos lá na narrativa textual. Mas dessa forma, como a EFON cobrou, eu não acredito que a ESA vai cobrar dessa forma, não. É só mesmo para a gente bisurar mesmo com mais detalhes a diferença de um para o outro, né? E a gente bisura isso na questão. Aí uma outra também, né? Que seria aqui em relação a many, much. Só que ele botou aqui, por exemplo, too many ou too much. É só para intensificar mais ainda a quantificação. Não precisa estar o to na frente ali. Ok? E o enough significa suficiente. Então, em relação à quantificação, o enough também não acredito que vai estar ali para você preencher. Mas o enough, ele aparece muito também na narrativa textual. Aparece bastante. Então, olha só. Ele pede para completar a frase, então, com too many, too much ou enough. E então escolha a alternativa correta. Aí você tem aqui, ó, I've been to Heather parties recently. Né? Então ele esteve em tantas festas aí recentemente. Ok? Aí, por exemplo, caso você observa que isso aqui, eu acho que essa aqui está muito abstrato para a gente observar essa aqui e marcar alguma. Aí a gente vai na outra que seria mais adequado você marcar. Por exemplo, you're spending far time on your computer. Aí aqui você já observa o seguinte, ó. Tá falando que a pessoa está passando
esse for também já vai ser no sentido de bastante, né? Ó, bastante tempo no seu computador, ok? Então, esse aqui tá vendo que time está no singular, ou seja, como substantivo incontável, ok? Então, o adequado aqui seria você usar too much time. Você está passando far too much time, muitíssimo tempo no computador. Aí você vai na alternativa e observa qual que você já vai conseguir eliminar, ó. Vai ficar entre duas, né? Ó. Porque enough, com aquele uso do far, lembra que o far ele pode ser usado no sentido de longe, né? Quando é distância física. Ali ele está falando em relação a far, longe de, por exemplo, distância física, né? Que deverá ser percorrido, ou que foi uma distância percorrida. Só que essa distância que ele está falando é em relação ao tempo, né? Que a pessoa tem ficado no computador. Então, já indica que é bastante. Então, você tira, ó, letra B mesmo, vai tirar a letra C e vai tirar a letra E. Aí realmente confirma que a primeira vai ser o too many, porque aqui parties você tem um plural, né? Então too much já não poderia ser. E aí você vai observar agora a terceira. A gente vai ficar entre qual? Entre too many ou enough. Vamos observar qual que vai ser a mais adequada. Stop, you are asking me questions. Então a pessoa está pedindo, ó, stop. Está pedindo para a pessoa parar de fazer perguntas. Por quê? You are asking me, você está me perguntando o quê? Bastante perguntas. Não pergunta o suficiente, né? Então a pessoa já perguntou bastante, né? Então aqui você tem, ó, too many. Então aqui você vai ter o too many. O outro é enough, né? Então realmente letra A de aprovado aqui. Vamos ver se o outro vai. O outro tem que ser o too much e enough, exatamente. Até na outra alternativa também seria essa. Help, I've got too much luggage. Então pede ajuda, ó, dizendo que a pessoa pegou muita bagagem. Isso aqui é bom também para a gente bisurar, tá bom? Luggage, ele é incontável. Incontável. Isso aqui já caiu na EA, por exemplo. Ok? Então ele não vai para o plural. Então bagagem você vai inferir a ideia de volume. É o que está dentro da mala, por exemplo. Quando você vai viajar, né? Você vai lá no aeroporto, né? Não vão verificar, vão pesar ali, né? Quantos quilos de bagagem você está levando. Então você pode também bisurar dessa forma, ok? E aí você tem agora a 5, que vai falar, oh, sorry, I didn't call you. I don't have. Então a pessoa está falando, ó, desculpe, eu não te liguei. Eu não tive tempo, o quê? Tempo suficiente. Enough. Ou seja, esse suficiente é aquela ideia de o tempo necessário. Não tive o tempo necessário, né? Não sobrou tempo, né? Para fazer a ligação, para te ligar, ok? Então, o bizu fica mais em relação ao many e o much, que é o que vai estar na nossa prova. Sobre o enough, é só para você realmente saber que significa suficiente e para também a título de vocabulário, né, leitura de texto. Vamos observar agora essa aqui, que agora a gente vai começar a fazer mais aqui o padrão ESA. Questão de número 3, você tem aside from the irrelevant fact that might not then take the opportunity to read the book. Então, ele vai falar no sentido de por outro lado, né, do fato irrelevante que might not then take, que não levaria então aí, não obteria a oportunidade de ler o livro, tá? Então, você vai observar agora o seguinte aqui.
ficou o quê? Em relação a, não é só o much nem many aqui, né? Tá ligado ao substantivo people, ok? Então, people aqui, isso aqui até, né, bem padrão, usar a quantificação para ele. Significa pessoas, né? Fato irrelevante que muitas pessoas, então, não tiveram essa oportunidade de ler o livro. O very, né, antes que alguém pergunte, o very, ele vai ter relação aqui, ó, com advérbio ou com adjetivo. Ele vai ser o intensificador dos dois, tá bom? Por exemplo, I drive very fast. Eu dirijo muito rápido. Ou I'm very good. Eu estou muito bem. Ok? Agora, very people, né, não ficaria adequado, tá? Então, você eliminaria, né, ó, esse very nesse caso, eliminaria little, eliminaria o much também, que não concordaria com ele, né, ó. Tá? Então, realmente fica a letra D de delta. Many people. Muitas pessoas. Porque, né, people é substantivo contável. Isso aqui já, no meu simulado, inclusive eu tenho que liberar o simulado para vocês. Vou liberar semana que vem, tá? Na semana que vem. Para dar mais tempo da gente estudar mais uma matériazinha teórica e resolver mais uma bateria de questões. E aí eu libero o próximo simulado para vocês, tá bom? Lembrando que aí já chegando perto da prova, a gente vai ficar aí só em texto e resolvendo questões em cima disso, de interpretação de texto, tá bom? E aí, no caso, vai ser revisão de todas as partes gramaticais. Porque tudo relacionado à gramática vai estar ali presente no texto. Então, é uma forma da gente revisar tudo e você também visurar a parte do vocabulário. Lembrando que, né, você já tem que fazer esse treinamento a partir de agora, tá? Essa parte do vocabulário. Quer dizer, já desde de meses atrás, no caso, né? Não sei se vocês viram, né? Mas eu fiz a correção lá no meu canal do YouTube da prova da EAN, né? Que foi realizada dia 13 de abril. Agora aí. Qual foi a fonte que eles colocaram lá? O que eu tanto falo com vocês. Breaking News English, que é uma espécie ali do News in Levels mais avançado, ok? Então, uma coisa que me surpreendeu é que dentro desse Breaking News English, eles já colocam, entregaram a fonte, pois é. E nem precisava, por quê? Porque dentro do Breaking News English, como vocês já observaram, eles geralmente indicam 3 fontes daquela matéria ali. Né? Então ele podia ter pego uma daquelas fontes e colocado, não era para ter entregado daquela forma ali. Né? Então por isso que eu falo assim, é um site muito bisurado. Então assim, não tem mais como a gente esconder nada, né? Não, infelizmente, não tem mais como esconder nada. Né? O do dicionário do Cambridge, eu escondia, fui botar numa fundamentação de recurso da ESA, a ESA já jogou no edital. Aí agora, falando com a galera aqui, Breaking News English, aí vai, deve ter um infiltrado por aqui, não é possível, né? Muita coincidência, né? De novo, os caras vão lá, pegam um texto desse site e ainda joga lá na prova. Então, realmente não tem mais o que esconder, né? Eles estão quebrando a gente de todas as formas. Só pode estar também, a própria EAN também está acompanhando, né? Não tem outra explicação, né? Aí a questão 4, você tem what's the best alternative for? I have a friend. Qual vai ser, então, a melhor alternativa para completar essa frase aqui? Esse ponto de interrogação não deveria estar aqui não, tá? É porque aqui, como está o what, né? Aí, ou então a frase deveria estar aqui e depois a interrogação mesmo, Essa aqui é bem bisurada. Eu lembro que quem me passou essa questão foi uma guerreira que estudava com a gente aqui,
em 2021. E eu não sei de onde que ela pegou essa questão, mas eu achei muito bisurada. Bem o padrão, assim, poderia até ser o padrão da ESA de uma maneira bisurada. Aí imagina, se aparece assim na prova, qual que você marcaria? Você marcaria qual aí? Tá fácil, não tá? Primeiro, você tem, ó, 10. 10 significa 10. Eu tenho 10 amigos. Ó, esse A é o artigo indefinido, ó. 10 amigos não dá, né? A few pode? Pode. I have a few friends. E aí forma a expressão a few, que significa alguns. Ok? Ou poucos amigos. Então, a letra B de Brasil. E o son? Poderia ser o son? Se não tivesse esse artigo indefinido na frente, poderia, tá? I have some friends. Aí estaria certo. Agora, I have a some friends não pode. Tá bom? Porque enquanto o artigo an indica, por exemplo, ou uma, quem poderia indicar o uns, umas? O próprio son. Então você não vai poder falar eu tenho umas amigas. Também não pode, né? E o many? Many também não. Por quê? Porque você também não vai usar a many. Tá bom? Isso aí. Algumas é o son. Ele pode concordar, inclusive, né, com substantivo contável ou incontável. Porque vai significar algum ou algumas. Ok? Vamos para a quinta. Olha aí, ó. She eats bread and drinks. Então, ó, bread é pão. Pão como substantivo incontável. Então, aqui estaria correto você usar o much ou little, porque little também é utilizado para incontável, tá? Peraí, deixa eu voltar ali, na questão anterior. Se tirasse o artigo, poderia ser many? I have many friends. Sim, poderia. Não teria problema nenhum. Tá bom? Então aqui esse many... Opa! Esse many aqui vai estar fora. And drinks, ó, coffee, café. Também substantivo incontável. Então aqui já vai ficar fora a letra B. But, ó, people, pessoas. Substantivo contável deve ser o quê? Deve ser o many, letra C. Então achamos a resposta a partir da terceira lacuna, tá bom? Então o primeiro de fato então vai ser much e o segundo little. E depois o último feel. Prefer feel dangerous calories. Esse dangerous apareceu na prova da ESA. Só que, olha só, se fosse eu elaborando uma questão, eu colocaria o substantivo incontável. Para justamente testar a pessoa se ela identificou que dangerous é adjetivo. Isso aqui não significa que está no plural, não. Ok? Esse artigo completa o a few? Exatamente, completa o a few. É parte dele, exatamente. A gente tem dois tipos, tá? A gente tem o a few, temos o a few e o few. É como se o a few você falasse de fato alguns. Uma certa quantidade suficiente. E aqui você colocasse como poucos. De uma quantidade insuficiente. Então, por isso que eu coloquei a few em cima. Porque em relação à quantidade, few é menos do que o a few. Ok? Beleza, né? Isso aqui é importante, né? Por quê? Porque tem lá na ESA. Pode aparecer na ESA, né? Vamos para a questão 6. A 6 também, ó. Mais uma bisurada também essa questão. Você vai ter Mary had work to do. Então lá tem, ó, tantos trabalhos aí para fazer, percebeu? Então, ó, work, tá vendo que ele tá no singular.
indicando o quê? Que é incontável. Então, a letra B de Brasil já vai ficar fora. Então, pode ser much ou a little, né? Depois você tem o que, ó? Dishes, to wash, louças para lavar. Então, aqui está como contável. Então, ó, letra C já vai ficar fora. Então, já achamos aqui que aqui vai ser many e aqui vai ser much. Aí, ó, clothes to iron. Seria, então, roupas para passar. Roupas para passar. Pode ser poucas roupas ou muitas roupas, né? Olhando aqui, o mais adequado seria muitas roupas, porque ela tem muito trabalho para fazer, né? Mas beleza, caso tivesse dúvida. Depois você tem, ó, pairs of pie to cook. Então, ó, pares de torta para cozinhar ali, para fazer, né? Então tá vendo que tá no plural. Ainda que você ache estranho, aqui é aquela ideia do bottles of water, garrafas de água, nessa mesma lógica aqui, tá bom? Nessa mesma lógica. Então por isso que nesse caso tem que usar o many. But just, ó, mas somente esse just também dava para matar caso você ficasse até na dúvida da penúltima lacuna. Porque o just é o quê? Apenas, somente, ó, já está indicando pouco a quantidade. Então, apenas muito tempo não faz sentido, né? Fica incoerente. Então, deveria ser just little time. Ó, esses marcadorzinhos aqui, ó, são essenciais para você bisurar também. E uma questão dessa, que a ESA coloca, por exemplo, para, né, igual está aqui, dentre a alternativa, você vai completar com much ou com little? Né? Isso aqui é uma boa até de eu colocar lá no story para a galera ver, tentar fazer, né? E eu acredito que muita gente deve errar. Né? E aí sobrou o que aqui também, ó? Muitas roupas, many clothes to iron. To iron, né? Para passar. Tranquilo? Vamos para a próxima. Isso aqui também é muito boa. Tá vendo que tá falando exceto, tá bom? Então já vai querer o quê? A incorreta, né? Ele fala: all the following statements are grammatically correct except. Todas as frases estão gramaticalmente corretas, exceto. Então, ou seja, é para você marcar então a incorreta. Incorreta. Então essa aqui é a questãozinha boa, da F1 é bem bisurada. Vamos lá. Você tem a letra A que fala lots of us think it's time for vacation. Muitos de nós, né? Lots of us. Então, us já indica plural, de fato, também, né? Nós, né? É a primeira pessoa do plural. Então, eu posso concordar sim aqui, tranquilão, sem problema algum. Então, essa tá certa. É a que a gente vai marcar? Não, ó. Na hora da prova, coloca assim, ó, incorreta. É para marcar incorreta, tá? Letra B. A lot of time is needed to learn a foreign language. Então, muito tempo, né, é necessário para aprender uma língua estrangeira. Também está certo. A lot of pode concordar com o substantivo contável ou incontável. Letra C. There is not a lot of meat left. Bom, aqui também já vai estar errado, por quê? Por conta... Aqui a gente observa até que eu falei na aula teórica, né? A lot como intensificador, por exemplo, it's raining a lot, está chovendo muito. Então, comumente, ele até aparece no final da frase. Está chovendo bastante, está chovendo muito. Ok? Então, se falasse que existe, ou que não existe, né? There is not, ou there isn't a lot of meat. Então, deveria ter o of aqui, ó. A preposição of. Então, aí eu vi que o pessoal até ficou com dúvida lá no grupo. Você tem duas formas, tá? Ou vai ser
é a lot of ou lots of, tá? É a mesma coisa. A lots of não existe, tá bom? Vai ficar gramaticalmente errado. Você, como eu falei, você não vai colocar um artigo indefinido com uma parte plural. Então a letra C é a alternativa incorreta. Letra D, lots of patience is needed to. Muita paciência é necessária também. E a letra E, a lot of my friends want to take a trip abroad. Muitos dos meus amigos querem viajar para o exterior. Então essa aqui foi boa, bem bisurada também. Legal, gostei dessa aqui. A ESA pode até cobrar nesse nível até. 8. I like watching this program because it's got advertising and interruptions. E aí o que acontece então nessa 8? Essa aqui também acaba sendo uma parte interpretativa também. Você vai ter, ele vai falar que ele gosta de assistir esse programa porque, ó, it's got, esse aqui é no sentido de propaganda, tá bom? Que ele está falando. Então, quando uma pessoa está assistindo um programa de televisão, ela não quer ter a propaganda interrompendo, né? Então a pessoa gosta disso, né? Porque tem o quê? Vai ter pouca propaganda. Então aqui, ó, tá vendo que ele está no singular. A gente não, né? Ele marcou aqui como incontável, ok? É a mesma coisa também, ó, de news, por exemplo, notícia ou information, tá? Tá dentro desse grupo. Tá dentro desse grupo. Então aqui você vai ter, ó, qual destes? Ó, isso aqui ficou até fácil, né? O único, né, ó, little. O único aqui que é pro incontável é a letra D de delta. Depois, ó, interrupções. Tu vê o seguinte, ele colocou no plural, tá vendo? Então marcou para você como substantivo contável. Então aqui é few. Poucas interrupções. Poucas interrupções. Tranquilo, né? Fisurada essa também. Penúltima. Essa aqui é a questão da contabilidade do substantivo. Ó. Isso está bem presente lá, bem explícito no edital da ESA. Por isso que eu coloquei, vou até colocar também aqui, ó, que é premonição ESA. Ou para esse ano agora de 2024, ou para o ano que vem. Mas eu acredito que muito em breve a ESA vai trazer esse formato também, tá? Que ele está falando que todas as palavras abaixo são substantivos contáveis, ó, exceto. Ou seja, é para você marcar o substantivo incontável. Tá bom? Ó, mais significa ratos. Ó, e olha onde ele vai pegar também. Justamente em cima do plural irregular. Olha que questão bisurada, né? Bisurada essa. Por quê? Essa foi muito bisurada. Muito mesmo. News, notícia. Notícia. Então não é que está no plural aqui não, é a formação da própria palavra. Então a letra B já achamos incontável, né? Sheep, ovelhas, pode ser ovelhas. E children, crianças. Então aqui, ó, temos que ficar bisurado em relação a isso aqui. Ok? A gente tem que estar bisurado nisso aqui, porque é uma forma bem legal. A gente até vê, né? 2012 da IA, né? Mais de 10 anos. Mas ainda é bem atual, segundo o edital da ESA. E essa aqui também, uma outra que eu gostei muito, que a gente já fez uma vez em um viradão até, né? Que eu até expliquei sobre essa questão. Você vai ler, então, as frases abaixo.
e aí vai escolher a opção que define os substantivos sublinhados como incontável ou contável. Aí você tem, can you give me some information, please? Você pode me dar alguma informação, né? Então, informação é incontável. Não vai para o plural nesse caso e nem vai ter o artigo indefinido na frente dele. Então, aqui, ó, vai ser o U. Então, letra C está fora aqui, que tem a letrinha C começando, está fora. Ó, those women are my teachers. Aquelas mulheres são minhas professoras. Women, plural de woman. Contável, então já achamos a letra A. He doesn't have much money. Ele não tem muito dinheiro. Incontável. Life is great. Incontável, né? E aí é que eu falei também com vocês. Dependendo do contexto, você pode ter life como contável ou incontável. Por quê? Aí eu até coloquei aquele exemplo, né? Que teve aquela manifestação dos Estados Unidos, que foi Black Lives Matter. Vidas negras importam. Então, esse lives fazendo a relação de pessoas. People. Falando que pessoas negras importam. Aí esse aqui, esse sentido de vidas negras, né? Vidas, tendo essa relação direta, então, a pessoas, né? Torna, então, a palavra life contável nesse caso. Né? E aí sim, a escrita no plural. Agora, na última, quando ele fala life is great, naquela espécie de a vida é bela, né? Então, a vida em seu sentido de espiritualidade, né? Da essência, né? Que não consegue ser algo palpável, por exemplo. Ok? Então, a gente aqui bisurou aqui nessas 10 questõezinhas, nível até mais elevado, fazendo aqui com você, né? Mas no simulado e também no decorrer das outras aulas que a gente vai resolver questões, e sempre vai ter uma ali de quantificador, sempre vou colocar ali o nível da ESA, né? Que não vai estar no nível como a gente trouxe até algumas da EFON aqui, ok? Certinho? Então, vai ficar o material aqui na plataforma e também com esse gabarito bisurado, esquematizado aí, para você imprimir também, né? E anotar no seu material essas observações, ok? Beleza? Tamo junto?